Olá, pessoal. Bom, meu nome é Murilo Secchieri e, dentre outras disciplinas, eu sou professor de Direito do Consumidor aqui no Damásio e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as questões do simulado que você realizou há poucos dias e verificar quais foram os enunciados e as alternativas que o examinador propôs. São modelos de questões exatamente naqueles dos tipos que o examinador formula na primeira fase e, portanto, é um bom exercício mesmo para que a gente vá se acostumando com esse tipo de abordagem que o examinador dá para os temas que são do nosso conteúdo de aulas. Bom, direito do consumidor, duas questões aqui caem na primeira fase, e foi isso que aconteceu no simulado também. Vamos ver os enunciados e as alternativas. Então, primeira das questões, questão 44, o direito à informação é consagrado pelo CDC, fala o número da lei, em diversas passagens. Sobre a informação nas relações de consumo, é correto afirmar, e, aliás, eu sempre digo que o direito à informação é um direito que não é consagrado, é como se fosse um direito sagrado mesmo que o consumidor tem, porque é importantíssimo que ele seja informado de tudo da maneira mais completa possível. Bom, vamos ver, aqui o examinador, provavelmente, ele acabou usando textos legais para poder formular essas questões. Letra A. O fornecimento de produtos e serviços efetivamente nocivos, para marcar a correta, efetivamente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança, deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito de sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo de adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Isso aqui é uma regra que está prevista no artigo 9º do CDC. Só tem um detalhe. O detalhe é que o artigo em questão ele não fala de produtos ou serviços efetivamente. Ele fala de potencialmente. Só potencialmente, não precisa ser efetivamente nocivos, não. O fato de serem potencialmente já é suficiente para que essas informações tenham que ser prestadas. Portanto, essa alternativa está errada por esse motivo, por conta desse detalhe, que não é efetivamente, mas potencialmente nocivos. Aqui é uma pegadinha e difícil a gente perceber na hora da prova mesmo. Letra B. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes, a fim de que estas comuniquem os consumidores a respeito do fato. Isso aqui é o recall. E o recall não é que a autoridade competente tem que comunicar aos consumidores. Quem tem que comunicar é o fornecedor. Ele tem que fazer anúncios chamando os consumidores para que esse vício seja sanado. Portanto, essa está errada. Isso aqui está nos parágrafos do artigo 10 do CDC. Quem tem que fazer o anúncio não são as autoridades competentes, mas é o próprio fornecedor. Letra C. O consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam. Corretíssima. Isso aqui está previsto no artigo 6º, inciso 3. Aqui o examinador transcreveu essa regra pura e simplesmente. Portanto, correta a letra C. Agora, para ter certeza, vamos ver a letra D. No fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento, isso é o artigo 52 que trata, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informar o consumidor, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional, o montante dos juros de mora e da taxa estimada, não é estimada, é taxa efetiva anual de juros. E, portanto, esse que é o equívoco. Essa está errada por isso. Então, se também está errada, a gente confirma o acerto da letra C. Essa era a alternativa correta. Passemos agora à questão de número 45, que foi a segunda das questões. De acordo com a recente jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, do STJ, a respeito das relações de consumo, é correto afirmar dois pontos. Letra A. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, mas o ato não se configura como ilícito indenizável, sujeitando o infrator à mera aplicação de multa administrativa. Não é verdade. O ato é ilícito e indenizável. Portanto, o ato é ilícito e indenizável, e isso está na súmula 532 do STJ.
Envio de cartão de crédito sem prévia solicitação gera dano moral. Se é para marcar correta, essa está errada. Então, essa a gente pode pular. Letra B. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados pelo fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos. Corretíssima, essa está certa. Isso também consta de uma súmula, e uma súmula que é 479 do STJ. Essa é a alternativa correta, sim, letra B. Mas vamos verificar as seguintes para ter certeza. Por não se tratar de instituição financeira, a empresa de Correios brasileira, a ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, não é responsável pelos danos sofridos por consumidor que foi assaltado no interior da agência dos Correios, na qual é fornecido o serviço de banco postal, sendo tal evento considerado fortuito externo. Não, a jurisprudência entende que os Correios respondem se houver o assalto lá dentro, já que os Correios eles fazem esse serviço também de banco postal. Isso é considerado como sendo um risco da atividade e, portanto, os Correios são responsáveis. Esse é o entendimento da jurisprudência sobre isso. E letra C, o Código de Defesa do Consumidor se aplica às entidades abertas de previdência complementar, bem como às entidades fechadas. Não, as entidades fechadas não, só as abertas. Essa também estava errada, portanto, está confirmada a letra B como sendo a alternativa correta. Era isso. As duas questões, então, nenhuma delas apresentou um grande grau de dificuldade e são questões de dificuldade moderada, que eu tenho certeza que você foi capaz de responder as duas com acerto. É isso aí, a gente fica por aqui. Bons estudos, boa sorte e a gente se vê na próxima. Até lá.